Como seria uma viagem oficialmente espiritual para outro planeta? Percebam que aqui temos essas representações meramente ficcionais. Não é bem o que se demonstra na prática, na íntegra, porque isso aqui não está dentro do cronograma oficial e atual. Isso é uma possibilidade, mas não atual. Marte já teve sim vida física. Isso se confirma pela própria ciência convencional. Se há uma rala atmosfera, é porque já teve uma atmosfera bem mais ampla. Se vê um reduzir, uma marcha retrógrada diante de uma atmosfera real que já existiu. Havia sim uma avançada ou avançadíssima civilização em Marte, porque Marte é mais antigo. Marte é subproduto da explosão de um grande orbe chamado Tiamat, ou Tiamat, cujo os derivados, os produtos da sobra dessa explosão é a nossa Lua, as luas de Marte e próprio Marte. A Terra ainda é muito jovem. A Terra pertence a outro esquema. É o mesmo esquema que originou Mercúrio, Vênus. São solidificações do Sol. A partir de Marte, ainda nós temos ali um cinturão que demarca um outro sistema de evolução dentro do próprio sistema. E agora, por que devemos saber disso? Da mesma forma que existe aqui na Terra o médico que estuda seu sistema orgânico. Temos aí os ditos consteladores que dizem que acessam o campo, todos os seus registros familiares. Temos o geneticista. Temos todo tipo de, entre aspas, especialistas. O espiritualista também é especialista, quando ele está consciente. O problema é que as ciências da Terra são só ciência, não são consciência. A gente sabe disso, senão resolveriam, né, com um passe de mágica, todos os supostos problemas humanos que a gente vê como problema, porque não entendemos a vida. Agora, um problema, sim, real, é você tentar pegar seu corpo físico hoje e colocar em outro planeta. Por isso que os senhores cientistas não têm sucesso nessa investida. Consegue mandar máquinas, porque máquinas não sofrem a ação do meio e olha lá, tem muitas que são automaticamente destruídas. Mas por que essas experiências são importantes? Porque fala muito de onde estamos e quem somos, para até comparar. Eu não pertenço àquele lugar. Sabendo disso, você começa a dar mais foco ao lugar onde você está e por que está ali. O importante dessas experiências, gente, não é apenas dormir, fazer uma prática qualquer, de escola qualquer, ou um yoga, ou uma meditação e parar nesses lugares inconsciente. O ideal é você ver de cima, como? Em frequência. Você não estar envolvido no meio. Porque senão seria como, por exemplo, você pegar agora um diabético e colocar numa sessão de doces, numa doceria. Ou levá-lo a uma festa de criança. O diabético irá se envolver bem diretamente ao campo visual, o que ele está vendo e aquilo que ele não pode fazer. Mas ainda ele tem um organismo que necessita daquilo que ele está vendo, ou pelo menos crê assim. Seria também como comparar você velejar e você estar num helicóptero. Estando nos ares, você consegue observar todo o campo marítimo, o horizonte.
estando envolvido na maré, a maré pode te levar. Por isso que enfatizamos aqui, as nossas práticas são conscienciais, não são meramente esotéricas. Ah, eu sou esotérico, eu posso ir em qualquer lugar. Você sabe que há leis. E se há leis, é porque em algum lugar onde essas leis funcionam, não há dito livre-arbítrio. O próprio mestre gnóstico dizia que não há como dar livre-arbítrio para um animal. O animal não sai dirigindo por aí. Apesar que nós, humanos, arriscamos, achando que somos livres. Somos livres na consciência. Aquela que, inclusive, idealizou esses orbes e os seres que lá estão abaixo de leis. Vamos lá. O que se vê no plano espiritual? Não é isso que as sondas registram em imagens, fotografias e até vídeos hoje em dia. Mas o que você vê lá? Você vai ver o registro daquele orbe. Da mesma forma, se você entra de uma forma mais avançada no astral da planeta Terra, certamente você se direcionará para o passado da Terra. Você verá sim os dinossauros, talvez em imagens estáticas, como fotografias. Você verá tudo o que aconteceu com a Terra, desde o seu início ou origem. O planeta Marte também, se ele está ali e ele tem uma datação, quantos anos tem Marte? Quer dizer que ele já passou por um passado, está num presente e terá um futuro. No plano astral de Marte, por exemplo, você vai entender por que hoje não temos colônias humanas terrestres em Marte, porque Marte se tornou um planeta primitivo novamente, como era no início, como teve o seu start civilizatório. Hoje só temos vida. Vejam, vida se desdobra em muitas possibilidades, infinitas, você nem imagina. Vida astral. E o espírita vai chamar de espiritual? Não. Está equivocado, inclusive, entre eles. Espiritual é uma coisa. Espiritual é essa visão que eu digo de cima. O que eles praticam mesmo é animismo. Só que o problema do animismo é que você está com um corpo anímico, uma alma entre almas, você pode se identificar com almas, crendo que está fisicamente lá. E não está, porque não há fisicalidade a partir do astral. Muitas leis, como a gravidade, por exemplo, não existe. Por isso você pode se deslocar, sim, mas em corpo astral. Não por ser uma lei, mas por ser mais seguro. Você não consegue levar seu corpo físico. No plano espiritual, tudo bem. Não há barreiras, não há distância, não há nada. Mas mesmo assim há poréns. Há um protocolo a se seguir. Nós temos um cordão de prata. É dito assim não pela composição, porque nada tem a ver os elementos físicos grosseiros com o espiritual, ou, nesse caso, anímico. Mas é dito como espiritual já, mas não é. É pela coloração, ok? Nós identificamos, nós da espiritualidade, como cordão de prata, porque a sua tonalidade lembra a prata aqui da Terra. Temos o cordão de ouro, que é entre o corpo astral e o corpo mental, e depois temos Antakarana, que é um cordão translúcido. Só por nível de comparação. Nós não estamos dizendo que são compostos por esses elementos citados. O que vemos, por exemplo, vamos pegar apenas como exemplo, o planeta Marte, porque é próximo. O planeta Marte hoje é inabitável porque ele chegou ao máximo do seu umbral. O que seria o umbral? A Terra já tem o dela. Seria os blocos de construção de todo o mal humano daquele orbe. É a mesma coisa. Se você colocar uma colônia de bactérias em torno da raiz de uma árvore, ela vai tomar posse dessa árvore. Vai se agigantar.
vai se tornar a árvore. É isso que é o morador do umbral de cada planeta. Ele assegura que as coisas não saiam dos limites. Ele é a própria causa da barreira material. Quanto mais a gente alimenta essa ideoplasia, esse ser que toma forma a partir de nossos aspectos psíquicos, ele toma conta do orbe. E algo muito grande diante do Sol o tapa. Ainda tinha uma história de um estoico que foi visitado por Alexandre o Grande. Ele dizia: só quero que você saia diante do Sol. Você tapa o Sol de mim. Ele estava tomando banho de sol. Isso quando Alexandre disse que ele era um imperador e que ele podia dar qualquer coisa para aquele estoico. Ele só queria que saísse diante do sol. O sol é mais importante que o imperador que ali estava. Desafiando aquele morador do umbral, porque cada personalidade é um morador do umbral seu. Então, se você fomenta a sua imagem, social e individual, você apenas está compactuando com um demônio chamado morador do umbral pessoal. Os planetas também têm o seu, que é a união do coletivo. Isso que eu digo. O que você faz a nível coletivo é muito mais grave e deve ser, sim, apontado, criticado, julgado por uma consciência do que aquilo que você faz individualmente. Individualmente, o problema é seu. Então não me venha contar histórias falsas, achistas, você achando que sabe, sobre espiritualidade para a humanidade, que vai ter um preço. Então, dentro desse orbe, na sua parte espiritual, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, não é a espiritual, mas é a anímica, mas é só para que a gente não fuja muito dos termos, né, que dominam o esoterismo, você verá o morador do umbral que foi construído por aquela civilização enquanto ativa, tinha um corpo físico sim, mas na parte anímica daquele planeta, né, no campo espiritual daquele planeta, no seu aura, que era a atmosfera, foi criado algo que não foi ainda destruído, que é o morador do umbral. Nós temos o nosso que está sendo construído. Se você crê que o capeta é uma coisa terceirizada externa, olhe para a humanidade criando, com todas as suas opiniões, todas as suas criações, você vai entender o que é o demônio. Esses demônios míticos que tem nas literaturas ocultistas. É o tijolinho de cada um. É como se cada um colocasse, né, nos esgotos públicos parte do seu lixo. Vai dar um entulho tremendo no final, obstruindo o fluxo. Né? E lá a gente vai ver o morador do umbral com muitos olhos. É uma sombra gigantesca, imensurável. Por que dos olhos? Se diz que os anjos são por olhos. O problema é que o morador do umbral, que é a ignorância humana, a sombra da humanidade, de qualquer humanidade de qualquer planeta, é a soma de todas as ignorâncias. E esses olhos representam o quê? O olhar desvesgueio. O que seria isso? Olhar errado. Inveja, né? É olhar torto, cobiça, ganância. Isso se aplica em todos os planetas terrestres, ou seja, rochosos, sólidos. Não se vendo esse mesmo organograma em planetas que já se superaram, venceram a matéria, os planetas gasosos e os sóis, que são estrelas. Ali também vamos ver seres que ficaram presos no astral daquele planeta, ainda com roupas, né, arcaicas, com peles de animais, como primitivos, como eram aqui os neandertais aqui na Terra. Estão lá, para todo o olho consciente ver. Mas se você vai com o próprio corpo do meio,
você pode se envolver achando que está na Terra, ou que você está vendo uma vida passada sua, e que você está participando daquilo ali. O ideal é você ir em consciência, ou seja, sem forma nenhuma. Mas como acontecem as preliminares para chegar até essa investida? Na Terra ainda, você é deslocado dentro de uma proteção energética. O viajante vai entender como nave. Ah, é as naves cósmicas, eu viajei. Na verdade, é uma proteção mental. Só que o cordão de prata, ele não tem uma distensão para ir para qualquer lugar, por exemplo, outra galáxia. É anos-luz, gente. E a velocidade do pensamento de uma alma nem se compara à velocidade da luz. A velocidade da luz sempre supera qualquer velocidade. O que a gente pode fazer com esse cordão de prata é dentro do nosso sistema, por isso que é o nosso sistema. É onde a gente pode transitar livremente. E mesmo assim, dependendo da distância de um planeta no mesmo sistema em que estamos inseridos, o cordão de prata ele não pode enrolar, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu trabalho numa empresa em que a gente constrói indutores. Indutores são fios em torno de um núcleo. É até engraçado eu trabalhar com núcleos hoje e eu fazer comparação com o meu passado cósmico em que eu trabalhava com vidas. Aonde vão parar as consciências? Muitas vezes a profissão que você tem hoje fala muito de como você iniciou, lá antes do sistema solar. Quando você tinha, sim, livre-arbítrio, escolhia alguma coisa, escolhia inclusive para os outros, porque você estava preparado, enquanto os outros se atrasavam. Sempre é precisa hierarquia para a organização, senão seria apenas caos, não cosmos. Lá na minha empresa, algo que eu não sabia, eu não tenho o curso técnico disso, aprendi na prática, que se você enrolar um fio e ligar na eletricidade, imagina, o seu fio de prata está ligado no corpo, uma bateria adicional da alma. Ele enrolado, ele daria indutância, curto-circuito, esquentaria. Ah, mas como você está explicando de forma científica se a nossa busca é por consciência? Gente, como é acima é abaixo. Tem muita coisa, sim, que se replica. Aí a repetição, a rotina cósmica. Tem coisas que têm o mesmo modelo e servindo para qualquer plano. Muita coisa daqui não tem nesses planos, e muitas coisas de lá não terá aqui. Há barreiras técnicas para isso, físicas. Mas tem muitas coisas que já estamos replicando na matéria como é lá. Algumas coisas, podemos dizer assim, por isso que a gente não pode ser radical. Algumas coisas, e muitas delas, é abaixo como é acima e acima como é abaixo, mas não tudo. Porque senão estaríamos impondo a nossa ignorância. Porque não temos provas técnicas de que tudo é igual. E a isso nos convidaria à preguiça existencial de não buscar mais nada, porque está tudo aqui. Não está. Como não está todo o aspecto operacional do plano físico lá. Tem muita coisa, como a lei da gravidade, por exemplo, não funciona lá. O que mais que nós podemos falar sobre o exemplo Marte? Nós iremos ver a Terra muito próxima. Iremos ver, inclusive, a Terra transponível, podendo ver o que há no núcleo da Terra. No núcleo da Terra há uma inteligência elemental que obedece o giro em torno de uma estrela. Você verá esse elemental. Que tamanho ele tem? Vai ser o tamanho da sua compreensão naquele momento. Por que a Terra parece tão próxima se fisicamente ela está mais distante? Porque o astral, para quem está consciente, é pura visão. Muitas das coisas que vêm para cá, como ideias de telescópios, o mecanismo do zoom, conceito de telas, vem do astral. Porque o astral é um prelúdio ainda do mental, que é prelúdio do causal. Quando você está observando, você não se vê com forma,
no astral, você está acima dele assistindo ele, como um satélite que ele observa lá de cima, está no mesmo planeta, em torno dele, orbitando, mas você não o vê. Então é uma forma superior de estar no mesmo ambiente. E o ambiente sempre comanda o ente enquanto a gente não se torna uma coisa só, porque somos múltiplos. A própria existência de múltiplos planetas demonstra que o próprio Sol se desdobrou em personalidades. O dia que o Sol ser ciente, ele se desdobrou e retorna para si mesmo, como vai acontecer com o universo, que dizem que está se expandindo e um dia se contrairá ao ponto inicial, ao mesmo Big Bang, o Mavantra dos espiritualistas, ele terá a noção de tudo que ele pode criar. É um reconhecimento, é por isso que existe a criação. Não é apenas para você contemplar e achar bonitinho ou muito perigoso, porque o espaço sideral, ele engana, ele ainda é maia. Por mais formoso que seja, ele oferece graves, fatais riscos para um ser que ele está desdobrado em muitos, como nós, humanidade física. Por isso que não vamos não a outros planetas fisicamente. Mas ainda em astral há seus riscos. Se esticar demais o cordão de prata, ele pode arrebentar. Se enrolar, ele pode dar indutância, o que vai atrapalhar na experiência. Você levar um curto-circuito e acordar, perdeu a experiência. Uma experiência que poderia ser bem importante para a sua evolução, para o seu entendimento ou autoconhecimento. Então, o que eles fazem? Aqueles que já se esforçaram, pode ser na Terra ou em qualquer outro lugar, os amparadores, dito assim, eles protegem esse cordão de prata para que você não receba do próprio Sol, que seria como você pegar um fiozinho muito fino, muito fraco, muito frágil e colocar uma alta tensão. Eles protegem esse cordão de prata, que é por onde passam os pensamentos. E até mesmo ele protegido, vai vir apenas os pensamentos necessários da experiência vigente, que poderá depois imprimir no cérebro e você aqui estar falando, como eu, ou escrevendo, para poder trazer para a Terra essas informações que vão formar, por final, uma caderneta consciente sobre o que é as coisas que nos rodeiam. Lá ainda, no astral daquele planeta, você percebe que ele está vivendo um passado, aquilo que sobrou de resíduos está lá. Você não vai encontrar cidades agora, mas já foram assim. Mais ou menos como está sendo representado, mas volto a salientar, isso aqui é ficcional, é cinematográfico ainda. Poderia ser muito mais avançado do que aqui registrado, nessas fotos de Google, Muitas vezes não demonstram na íntegra o que realmente aconteceu. Não há um nível para a gente, hoje em dia, como não há provas físicas, para a gente colocar um gráfico se era mais ou menos do que é representado pela imaginação humana. Também temos alguns aspectos a ressaltar. Por exemplo, eu tive uma prática em que eu fui visitar a minha ex-casa em Porto Alegre. Fui visitar em astral. A moradia ainda está lá. Quando eu entro na moradia, eu percebo que o ambiente está diferente do que eu conheci fisicamente. Como se fosse um pinche. Como se alguém tivesse pintado tudo de preto, de negro. Eu tocava naquilo astralmente, eu sentia uma certa consistência, uma certa matéria. Mas é uma percepção de astral para astral, de um corpo astral para uma matéria astral. E como seria a composição da matéria astral? Gente, é comparado como o isopor daqui. Também podemos comparar certas áreas, certas construções, com uma composição muito parecida aqui, em que você pegue uma massa de papel molhado com areia, por exemplo. É uma certa resistência, mas ainda muito sutil.
aquilo se despedaça diante de você. Esse é o problema, né, da experiência quando você está envolvido nela. Porque o astral ele é ideoplástico, ele muda o tempo todo conforme o pensamento. Se eu estou pensando contra a experiência que eu estou passando, ela pode se tornar fugaz. Tudo se modifica, eu perco a experiência. E se tiver outras pessoas com as suas próprias opiniões em torno de mim, a linha astral, também a modificação é radical. Mas o ideal é que você desfaça realmente tudo aquilo, aquela ideoplastia e consiga ver o ambiente. É isso que o viajante deve fazer, a pessoa consciente deve fazer, e é muito importante essas práticas, porque você não pode estar preso a nada. Se perguntar para esses seres cósmicos que despertaram, que inclusive lhe ajudam a se transladar a esses planetas com segurança, sem precisar arriscar o corpo físico, que seria uma inutilidade agora, o estado de Ginas, essas coisas também que na religião, né, se fala de Jesus entrando em corpo presente, corpo de dor e voltando. Para que isso, se nós já temos mecanismo? Seria como, gente, você tentar, né, parafusar um parafuso apertado, sendo que nós já temos parafusadeiras. Ou tentar pregar com martelo de borracha. Nós temos as ferramentas. Só não podemos ter medo de usar. Eu não sei por que do medo. Se todo mundo dorme e morre e um dia vai se deparar com isso. Então, voltando para a minha experiência na minha casa, o que acontece? Hoje, aquele lugar foi acometido por um desastre ecológico, natural. Estão lá, as residências estão realmente, né, em estado precário, inabitáveis. Essa experiência me mostra do porquê que eu saí com a minha família daquela cidade. Está lá a prova física. Só que é o seguinte, a gente não percebe isso, por que as coisas acontecem. Você está aqui ainda, por quê? Porque você ainda tem um trabalho a fazer, porque se eu estivesse lá, com certeza eu e minha família seríamos vítimas em potencial do que aconteceu. E vocês sabem aí nos noticiários que é real, não foi uma brincadeira. Não foi um chuvisqueiro de fim de semana. A mesma coisa acontece com os orbes. Se você fazer a mesma experiência que eu fiz relacionada à minha ex-residência, você pode fazer com os outros planetas onde você talvez esteve lá. Se a experiência foi aprovada, é porque você esteve lá, você tem ligação com aquilo. E você vai ver o estado, o resultado de como ficou o seu ex-lar. E você vai entender que você não é de nenhum lugar. Se você perguntar agora para um ser cósmico que despertou para todas essas coisas, perguntando para ele de onde você é, se ele tiver mãos naquele momento, ele coçará a cabecinha e não saberá o que ele responder. Porque quem desperta a consciência está em toda parte. Esse sim tem liberdade. Paz reverencial a todos.